Você vai ler, querido irmão, irmã, amigo visitante, você vai abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. O verso é o verso 1 ao verso de número 11. Velho Testamento, na edição revista atualizada com o Novo Cântico, essa página é 391. 291, obrigado, professor Roberto. Para quem tem a Bíblia, com o Inário Novo Cântico, página 291, segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 ao verso 11. Velho Testamento. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Glória a Deus. Quero te dizer que aqui tem um texto da palavra de Deus, mais um entre muitos e muitos que você encontra nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Aqui você tem um texto da palavra de Deus. E se você tem aqui um texto da palavra de Deus, você tem aqui, irmão, uma mensagem do Senhor para o seu coração. E para que você possa receber essa mensagem, de fato, você tem que estar conectado, ligado no Santo Espírito do Senhor, para prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer dizer a você. Neste momento, a gente procura buscar a presença de Deus para ouvir a sua palavra, a leitura da sua palavra, buscar a presença de Deus para ouvir a mensagem que será pregada. Nós procuramos não nos movimentarmos na igreja, procuramos não sair dos nossos lugares, procuramos não nos mexer muito para não atrapalhar ao irmão que está à frente, que está atrás de nós, e que com a nossa mudança de comportamento, levantando, ou sentando, ou andando, poderá atrapalhá-lo. Nós tentamos em Cristo afastar das nossas mentes tudo aquilo que pode prejudicar o entendimento da palavra. Nós procuramos ser mais humildes, entendendo que, apesar de conhecermos o texto, não sabemos tudo, porque o Espírito Santo renova a cada momento a palavra do Senhor. Fazemos tudo isso quando nós nos predispomos a ouvir a palavra do Senhor Deus. E pedimos ao diaconato de plantão que, se porventura o bazar estiver funcionando, vai parar de funcionar para que aqui todos estejam aqui dentro da igreja, na hora da mensagem. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Também peço para os diáconos que andem pela igreja, e quem estiver fora do santuário, seja convidado. Aqui atrás, se tiver alguém fora do santuário, seja convidado a entrar na igreja. Estamos iniciando um novo ano, então começamos com novas diretrizes dentro da igreja. Diaconato de plantão, ande pela igreja e verifique se há alguém transitando. Se houver, convide para entrar dentro da igreja. É um pedido e ordem que eu dou ao diaconato nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse:
quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, com a leitura da sua palavra. Neste momento a igreja pode tomar assento na casa do Pai. É a primeira mensagem de um culto matutino nesse ano 2019. E eu estava pensando com o Senhor que palavra trazer, pedindo a Deus uma palavra. E alguns textos salpicados vieram à minha mente da palavra do Senhor Deus. O texto de Mefibosete, outros textos também do Novo Testamento. Mas esse texto onde relata-se a história de Mefibosete, e principalmente para mim, não Mefibosete, mas esse homem chamado Ziba, me chamou muita atenção. História dos reis de Israel. Aqui nesse texto nós temos o rei Davi, rei de Israel. Aqui nesse texto nós temos Mefibosete, que era o príncipe que poderia herdar o trono, pois era filho de Jonatas, que era filho de Saul, que era o rei. Mas neste momento, tanto Saul, avô de Mefibosete, como Jonatas, pai de Mefibosete, já estavam mortos. Mefibosete, então, aos 5 anos de idade, quando a sua ama, ou aquela mulher que era criada da casa e que tomava conta dele, soube o conhecimento, quando ele tinha 5 anos de idade, que o avô dele, rei Saul, estava morto, e que o pai dele, Jonatas, filho de Saul, estava morto também, ela que amava Mefibosete, que tinha 5 anos de idade nessa época, ela toma ele no colo, e por amá-lo, por gostar dele, ela sai correndo para tirá-lo daquele lugar, porque ela entendia que o novo rei, que no caso era Davi, iria querer destruir todos aqueles que eram parentes do antigo rei, que no caso era Saul. E ela, por amar Mefibosete, ela pega no colo, só que ela cai, ela tropeça, ela cai. E ao cair, o menino, diz a Bíblia Sagrada, ele se machuca nos pés e a partir daí ele fica manco, ele torna-se um homem manco. Mefibosete é um coxo, é um manco, é um príncipe que poderia virar rei, mas não virou rei. E é um homem que olha para si mesmo, no versículo 8, de 2 Samuel capítulo 9, e ele diz para Davi da seguinte forma, esta é a forma que ele se enxerga. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Porque Mefibosete era para ter sido criado no palácio, filho de Jonatas, que deveria ser o novo rei após a morte de Saul. Mefibosete era para ter sido criado no palácio com todas as vantagens e benefícios da vida real, do palácio real, todos os benefícios de uma vida rica, vasta, opulenta, mas nada disso ele teve. Ele foi colocado num lugar chamado Lodebar, a leste do Jordão. Lodebar também é conhecido como local do esquecimento. Então, quando se fala muito em Lodebar, simbolicamente a gente quer dizer fulano está em Lodebar. A gente quer dizer fulano está esquecido, fulano está num local de esquecimento, fulano é uma pessoa que ninguém mais se lembra dele. Lodebar tinha essa característica, esse entendimento por um lugar, simplesmente um lugar
onde as pessoas consideravam que não prestava, e quem morava lá é como se tivesse esquecido do resto da terra. Para lá foi o príncipe, que não é mais príncipe, chamado Mefibosete, e desde os seus 5 anos, ele se acostuma com uma vida mais regrada, uma vida mais humilde, ele que era para ser príncipe e futuro rei daquela terra. Mas não quero falar muito de Mefibosete não, ainda que de vez em quando vá lá buscar algumas coisas que ele fez. Quero falar mais de Ziba. Ziba é o servo. Ziba é o servo que deixou de ser servo. Ziba era o servo do rei Saul, está lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 2, que a Bíblia diz: disse Davi, resta porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Ziba era servo de Saul, agora não é mais servo de Saul. Ziba agora tornou-se servo de Davi, porque Davi que é o rei a partir desse momento. Ziba, depois disso, passou servo de Mefibosete, porque Davi, no versículo 12, coloca ele como servo de Mefibosete, porque ele diz assim: tinha Mefibosete, versículo 12, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete, porque Davi assim colocou: Mefibosete, você irá trabalhar na casa, na propriedade de Saul, que eu estou passando agora para Mefibosete. Você será então servo de Mefibosete. O interessante é que ele sempre foi servo, Ziba, servo de Saul, servo de Davi e agora servo do cão morto, chamado Mefibosete. Quando o homem deixa de servir, ele deixa, irmãos, de ser útil. Quando você deixa de servir, você deixa de ser útil. Muitas pessoas, inclusive, perdem o ânimo na vida justamente porque deixam de servir. Quantas pessoas que, quando chega o momento da aposentadoria, elas em vez de se alegrarem, elas se entristecem porque vão deixar de trabalhar. E elas gostam de trabalhar, gostam de estarem trabalhando, gostam de acordar cedo, sair das suas casas de manhã, ir para o trabalho, retornar à noite, porque elas se sentem úteis. Quantas pessoas, então, ao se aposentar, se entristecem, no primeiro momento se alegram, e no segundo momento se entristecem e até procuram outro emprego, porque passam a não fazer mais nada. Então entendemos que quando um homem, genericamente falando, homem ou mulher, deixa de servir, ele deixa de ser útil. Ziba tem um momento em que ele deseja deixar de servir, e você vai ver mais lá na frente. Quanto maior for a posição de um homem ou de uma mulher, mais você terá compromisso em servir. Por isso, iniciando o novo ano, falando para a igreja, falando para aqueles que vão ocupar, já estão ocupando cargos de liderança na igreja, e muitos aqui estão ocupando cargos de liderança para 2019, eu digo a você que quanto maior for a tua posição, colocada por nomeação do conselho, ou colocada por eleição numa sociedade interna, maior será o seu compromisso, sabe em quê, irmão? Não é em liderar não, mas em servir. Quando você é colocado na posição de líder, o seu maior compromisso é em servir, é em ser útil na obra do nosso Deus. Quem não nasceu para servir, irmão Luiz, querido amigo e irmão, sabe o que eu posso dizer para essa pessoa? Quem não nasceu para servir, não serve para nada. Não serve para nada. Vou repetir. Quem não nasceu para servir, ou quem não quer servir, não serve para nada. Na obra de Deus, todos nós somos diáconos. A diaconia tem a função de serviço. Na obra de Deus, todos devemos ser, no sentido da palavra, homens e mulheres que querem servir. Servir a quem? Servir a Deus. Servir na causa do Senhor, servir na obra do Senhor.
Mas você pode dizer, a igreja de Irajá é composta por muitas pessoas de idade. Então você pode dizer, meu pastor, mas eu tô com muita idade, eu já não tenho condição física para estar para cá e para lá. É verdade, reconhecemos isso, mas você pode continuar servindo, sabe como? Orando ao Senhor. Orando pela obra, orando por aqueles que estão de uma forma mais prática, envolvidos na obra. Você serve a Deus também orando ao Senhor, para que o Senhor abençoe aqueles que estão de frente na obra do Pai. A igreja num todo tem que ser um corpo de oração, porque a oração nos eleva à presença de Deus. Através de quem? Através do Senhor Jesus, porque nós não temos condição de nos achegarmos a Deus se não for através de Jesus. Então, se eu quero me achegar a Deus, né, irmã Dagmar, tem que ser através do Senhor Jesus Cristo, através de oração em nome de Jesus, para eu poder conversar com o Senhor Deus. Quando o homem deixa de servir, ele deixa de ser útil. Outra coisa, quando nós nos predispomos a servir a Deus, não há um servo de Deus que sirva de maneira que não seja uma maneira humilde, porque nós somos cristãos. O cristão é seguidor de Cristo, e Cristo no seu ministério terreno, o tempo inteiro, o que Ele demonstrou para nós, e que é o nosso emblema, o nosso símbolo, a nossa marca quando olhamos para Ele, é um ministério onde a humildade ela transparece. Então, se você quer servir a Deus, você tem que ser primeiro, como Cristo era e é, humilde. Humilde. Tem que ser uma pessoa de fácil trato, de fácil compreensão, mais disposta a ouvir do que falar. Sim, porque aquele que serve, ele tem que ouvir para depois tirar as suas conclusões. Porque se você estiver na posição de liderança e for alguém que queira seguir só os seus pensamentos, meu irmão, minha irmã, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o corpo de Cristo não é formado só por você. O corpo de Cristo é formado por muitas e muitas pessoas. E muitos irmãos também podem ter excelentes ideias. E a humildade está aí, em você ouvir uma ideia, sabendo que não é sua, e que você que é o líder ou a líder, mas entender que a ideia vai ser muito boa para a obra de Deus, e abraçar esta ideia, e até mesmo em falar para as pessoas quem foi o pai da ideia, e que no caso não foi você. Aí está a humildade. Você é líder na casa do Senhor Deus para 2019, você foi alçado nesta condição de liderança, seja em sociedade interna, seja em grupo musical, seja em comissões na igreja. Então aprenda, em primeiro lugar, seguindo o modelo de Cristo, a servir com humildade. Seu ministério, meu irmão, minha irmã, vai crescer muito quando você tiver esse entendimento. E mais, as pessoas vão lhe obedecer, porque elas vão ver em você uma humildade só encontrada em Jesus. Quando nós encontramos na casa do Senhor Deus um líder autoritário, uma líder autoritária, que só pensa que as ideias boas vêm dele ou dela, há naturalmente nós, por Zé Roberto, um rechaço a esse líder. Nós criamos uma barreira em relação a esse líder. E por isso que muitos líderes não conseguem ter muitos liderados consigo, porque estão deixando o seu eu transparecer. Aquele que lidera, seja como Cristo, seja humilde. Aquele que lidera, fale com amor, e em troca dos seus liderados receberá amor e fidelidade também. Mas estamos falando, Cláudia, de Ziba, né? E a gente vai embora em outras coisas. Vamos falar um pouquinho de Ziba, o homem que era servo, que não quis mais ser servo. Ziba era um homem que gostava de mostrar os defeitos alheios. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Quer conhecer Ziba? Então leia o versículo 3. Outra coisa que eu quero dizer para você, o título dessa mensagem é Cuidado com Ziba. Porque Ziba ainda existe, Ziba ainda respira, Ziba anda no nosso meio. Cuidado com Ziba.
Cuidado consigo mesmo, que às vezes nós fazemos coisas de Ziba e outras vezes não. Mas a palavra desta manhã é justamente para orientar a igreja a não ser como Ziba e entender os erros dele, para que nós não possamos cometer os mesmos erros. Ziba era um homem que gostava de mostrar os defeitos alheio. Versículo 3: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Primeiro eu quero destacar essa palavra bondade de Deus. Davi, é claro, não há alguém da casa de Saul, falecido rei, que eu agora estou no lugar dele, porque Deus me ungiu para isso. Não há alguém que eu possa usar da bondade de Deus. Veja, Zé Roberto, bondade de Deus. A bondade de Deus, irmã Cláudia, é uma bondade plena. Ela é incondicional, ela não tem condições. Ela simplesmente é plena, é total, totalitária. Ela é total, a bondade de Deus. Ela não vai impor condições. A pessoa simplesmente vai demonstrar bondade para com o outro, sem esperar nada em troca. Davi está dizendo isso: Ziba, não há alguém da casa do falecido rei Saul, pai de Jonas, meu amigo, que eu possa usar da bondade de Deus, de Jeová, para com ele? Eu quero ser bondoso para os descendentes de Saul. Então Ziba responde. Ziba não diz o nome da pessoa. Ziba não fala o nome desse que restou da casa de Jonathan, de Saul. Mas ele diz assim: há ainda um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Veja bem, meu querido irmão, Davi não está perguntando se o filho, o descendente de Saul, ele tinha defeito ou não tinha defeitos. Ele queria saber se existia alguém, só isso. Ziba, ao responder, ele complementa com uma informação que não foi pedida por Davi. Para Davi pouco importa se esse descendente ele era perfeito fisicamente ou não era perfeito fisicamente. Mas Ziba, que tem um coração malicioso, que tem um coração mau, que tem um coração astuto, a primeira coisa que vem na sua mente, ao não dizer o nome do filho de Jonathan, que era Mefibosete, era dizer o que ele era: aleijado de ambos os pés. Mefibosete não pediu para ser aleijado. Mefibosete não pediu para ser coxo. Mefibosete não pediu para ser manco. Isso aconteceu na sua vida aos 5 anos de idade, quando a ama que gostava tanto dele, que queria defendê-lo, fugir com ele da presença de Davi, deixa ele cair. E ao deixar cair, ele machuca os pés e cresce dessa forma. Mas ele não pediu isso para a vida dele. Então também isso não poderia ser um símbolo do que ele era. Mefibosete era muito mais do que um coxo, do que um aleijado, como você também, irmão. É muito mais do que as pessoas dizem de você. As pessoas têm mania de colocar apelidos nos outros, não é? Colocar apelidos nos outros. Tem mania de rotular as pessoas. O ciclano é o presbítero dessa forma, aí rotula. A irmã ciclana é a irmãzinha de outra forma, aí rotula também. Né? O pastor disso, daquilo outro. Nós temos mania de rotular as pessoas. Em casa fazemos isso. Nós rotulamos também os nossos. Muitas das vezes, ao você rotular alguém, e aí eu vou entrar no âmbito familiar, ao rotular alguém da sua casa, de maneira negativa, levando tudo na brincadeira, você está amaldiçoando a sua própria casa, amaldiçoando os seus próprios filhos. Amém, irmão? Então tome cuidado com aquilo que você fala. Quantos pais e mães usam para com seus filhos a expressão: o meu filho é um danadinho. Vai ver o que significa a palavra danadinho ou danado, irmão, e verás que coisa boa não é, mas usamos essa expressão. Quantas vezes você tem um menino em casa que começa a brincar com outras meninas? Eu vou entrar nessa área mesmo, mediante a palavra do meu pai. Quantas vezes você tem um menino em casa que brinca com outras meninas
E aí a própria mãe e o próprio pai começam a achar e falar e dizer que ele é efeminado. Tu está amaldiçoando seu filho, irmão. Ou a menina que começa a brincar com os meninos, que gosta de brincadeiras de menino, aí você começa a achar que ela está com trejeitos masculinos. Você está amaldiçoando ela quando você chama ou fala ou sugere a ela que ela é daquela forma. Ziba usou, ele é aleijado de ambos os pés. Ele é um homem que gostava de mostrar os defeitos alheios. A minha pergunta é para Ziba. Ziba, você não tem defeito? Ziba, você é perfeito? Ziba, você é o santo dos santos? Você é a perfeição em pessoa? Ziba, você é o homem mais santo que existe no mundo? Todo mundo está errado e só você que é certo, Ziba? O rei queria saber se existia alguém. O rei não perguntou se tinha defeitos. Então, começando o novo ano, querido irmão, para mim e para você, essa palavra, se eu e você gostamos de rotular negativamente as pessoas, vamos nos esforçar para que nesse novo ano a gente pare de rotular as pessoas e comecemos a chamar as pessoas pelo nome delas mesmas. Né, Marilena, que os pais tiveram tanto gosto de dar um nome para o filho e para a filha. Vamos começar a chamar as pessoas pelo nome e vamos parar de rotular. Ah, porque ele é gago, é o gaguinho. Porque ele é nervoso, é o nervosinho. Vamos parar de rotular as pessoas e vamos chamar pelo nome como elas são. Vamos parar de olhar os defeitos nas pessoas, porque se eu olhar os defeitos nas pessoas, eu tenho que obrigatoriamente olhar para mim mesmo e talvez eu veja coisa pior em mim do que eu vi naquela outra pessoa. Por isso que nós gostamos de olhar os defeitos dos outros. Porque quando eu olho o defeito do outro, eu me esqueço de quê, querido irmão e irmã? De olhar para mim mesmo. Fica mais fácil. Não é? Fica mais fácil. Ziba era um homem que foi rebaixado do palácio para o campo. Verso 10, capítulo 9, segundo livro de Samuel. Vamos lá? Olha aqui, ó. Trabalhais, pois, a terra, disse Davi a Ziba, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu pai e o teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então Ziba, que está acostumado a trabalhar no palácio, Ziba, que está acostumado a transitar pelo palácio, ah, mas que maravilha! É tão bom passear pelo palácio. Célia, minha irmã querida, ó, é muito bom, Célia. Você caminha para cá, é espaçoso, tem tapete vermelho, né? Dá vontade até de deitar aqui, liga o ar-condicionado, deita aqui, é uma beleza. É bom transitar pelo palácio, é bom caminhar pelo palácio, é bom andar pelos espaços amplos e limpos do palácio. Ziba era homem acostumado a trabalhar no palácio, a servir no palácio real. Ele era servo de Saul, só que agora Davi manda ele para a roça. Davi manda ele para o campo. Foi rebaixado do palácio para o campo, rebaixado para a roça. Ele que não estava acostumado a trabalhar na roça, e não só ele, sua família e seus servos também. Foi rebaixado o homem chamado Ziba. Será que isso não ficou na mente dele? Será que isso não começou a trabalhar a mente dele? Será que isso não começou a favorecer uma revolta no coração de Ziba? Eu trabalhava no palácio, eu servia no palácio, e agora o rei chega para mim e diz que eu tenho que ir para o campo, diz que eu tenho que trabalhar para Mefibosete. Mefibosete é um cão morto. Mefibosete é alguém que era para ser príncipe e não foi, é alguém que não tem nada. Ziba é o que mais conhecia Mefibosete. Ziba conhecia a história de Mefibosete. Ziba sabia que ele era filho de Jonathan. Ziba sabia que pela ordem natural das coisas, se não fosse a mão de Deus, ele, Mefibosete, seria príncipe no palácio real. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que ele foi para Lodebar. Ele sabia que ele foi para o lugar do esquecimento. Ele sabia como ele foi criado naquele lugar. E mesmo assim,
ele, Ziba, agora foi colocado para servir o cão morto, ele que serviu ao rei Saul. Certamente essa mensagem na mente de Ziba começou a funcionar de maneira negativa no seu coração, porque muitos estão habituados a servirem só no palácio, muitos estão acostumados a pregar a palavra de Deus num púlpito de uma igreja grande, um púlpito bonito, mas vá pregar a palavra de Deus na favela, vá pregar a palavra de Deus na casa de uma irmã que mora numa comunidade e que ali fora da casa dela, na rua mesmo, você vai encontrar aqueles rapazes com armas na cintura, bandidos. Vá pregar a palavra lá, vai trazer a palavra daquele lugar, passa por esses bandidinhos e cumprimenta, dá a paz do Senhor para ele. Ziba está acostumado no palácio. Tem muito irmão que, se você chamar para fazer a obra do Senhor Deus em lugares como de comunidade, em lugares de favela, ou na rua para entregar um folheto, ou na rua para poder apresentar a palavra do Senhor Deus, dizem que estão envergonhados, dizem que não sabem fazer isso e não vão fazer esse trabalho. Por que será isso? Porque estamos acostumados a trabalhar no palácio? Estamos acostumados somente à vida no palácio real? Pois Ziba foi colocado no campo pelo rei Davi. Você, seus filhos e os seus servos agora servirão a Mefibosete, o cão morto, como ele mesmo disse. Ziba era um homem bajulador, aquele que fazia adulações, e aí você vai ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Avança um pouquinho rapidamente para você conhecer um pouco de Ziba. Capítulo 16, verso 1 e 2. Eu vou ler para você. Tendo Davi, 16, 1 e 2. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços do rei comerem, o vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Quem é esse filho de teu senhor? Mefibosete. Respondeu Ziba ao rei: eis que Mefibosete ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Esse capítulo 16 é o momento em que Davi foi expulso de Jerusalém, porque Absalão estava chegando, filho de Davi, e Absalão vem com um exército contra Davi. Davi não quer enfrentar Absalão, seu filho. Davi foge de Jerusalém. E nessa fuga de Jerusalém, Ziba vai ao encontro de Davi. Ele leva essas frutas, essa comida, esse vinho, os animais, para bajular Davi, para adular Davi. Neste momento, ele está bajulando Davi, trazendo presentes. Mas eu pergunto à igreja: esses presentes eram de Ziba? Pertenciam a ele? Da onde que ele trouxe esses presentes? As frutas de verão, os 2 jumentos, que mais que tem aqui? 100 cachos de passas, 200 pães. Da onde que ele tirou isso? Ziba era proprietário de algum terreno, propriedade? Não, Davi colocou Ziba como servo de Mefibosete. Isso que ele levou pertencia a Mefibosete. E ele leva para quem? Ele leva para Davi, porque Davi estava necessitado. Ele sabia que Davi estava fraco. Por que estava fraco? Porque era a época que Absalão invadiu e ele, Davi, foge de Jerusalém, porque não quer enfrentar seu filho. Ele, sabendo que o líder dele estava fraco, ele se aproxima com essas frutas, com essa comida, para conquistar a Davi. Ele trouxe presente que não eram seus, mas do seu Senhor. Meu irmão, você atirar com pólvora que é dos outros ou alheia é muito fácil.
É muito fácil dar o que não é meu. É muito fácil apresentar e entregar uma coisa que não é minha. Aquelas coisas de comida que ele levou não pertenciam a ele, pertenciam a Mefibosete. Mas ele leva como se fosse dele. Sabe o que significa isso? Significa que ele tinha interesse nas coisas de Mefibosete. Por isso que para ele Mefibosete é um aleijado. Por isso que é fácil na boca de Ziba falar mal de Mefibosete. Porque quando você fala mal de alguém, quando você rotula alguém, quando você coloca apelidos pejorativos em alguém, não me venha dizer que você está de coração puro, porque você não está. Sabe por que você não está? Porque existe uma pessoa, irmã Célia, do outro lado, que vai ouvir aquilo que eu disse e que era pejorativo para ela. E ela vai se machucar. Não é, Luiz? Vai se machucar. E eu vou rir, vou sorrir. E ela está machucada. Então não me venha convencer que você está de coração puro, porque você não está. Como Ziba não estava, de coração puro. Ele tinha interesse naquilo, Ana Marçal, que Mefibosete ganhou de Davi. Eu te dou as terras de Saul, e a partir de agora, você vai comer todos os dias a minha mesa, Mefibosete. Davi não chama Mefibosete de aleijado. Ele chama ele pelo nome dele. Ele tem nome, então se respeite o nome de alguém. E digo isso porque nós cristãos, nós temos que ser um grupo de pessoas que tem um comportamento, irmã Cláudia Almeida, totalmente diferente da de fora. Totalmente diferente. Nós temos que buscar, irmã Cláudia, santidade. Santidade nos gestos, santidade no falar, santidade no ser. No ser. E muitas vezes nós nos deixamos levar pela maneira como o mundo se comporta. Eu gostava de um presbítero de uma determinada igreja, que ele trabalhava numa empresa, uma firma, que quando ele se aproximava na hora do almoço da roda de amigos, de colegas da empresa, daquela firma, ele dizia que eles estavam conversando conversas não muito saudáveis, e quando ele chegava ali no meio da conversa, eles paravam a conversa e respeitavam, porque sabiam que o colega era um homem de Deus. Aí eu vou perguntar para você e para mim agora. Quando você se aproxima de uma roda de conversa de pessoas que sabem que você é uma mulher e um homem de Deus, como é que fica a conversa? Continua na malícia ou as pessoas param porque veem em você um representante de Cristo? Porque se continua, cuidado com Ziba. Se não continua, glória a Deus. Ziba era um bajulador. Você gosta de bajulador? Gosta, Marilena? Eu não gosto. Todo bajulador quer o que você tem. Sabia disso? Irmãzinha visitante. Toda pessoa que te bajula quer o que você tem. Preste atenção nisso. É verdade. Ela não faz com pureza no coração. Ela te bajula e ela é a primeira a te abandonar quando você mais precisa de ajuda. Ela não é fiel. O bajulador é inconstante. Aliás, o nome Ziba significa estação. Ora, uma estação do ano. Verão, inverno, frio, calor. Uma estação, como é que ela é? Ela tem um período que curto, né? Dura um certo tempo. A estação é inconstante. Estamos no verão, aí daqui a pouquinho é uma chuvarada. É inconstante. Ziba, o nome dele diz quem ele é. Ele é inconstante. Ziba é bajulador. Todo bajulador é inconstante. Ele bajula quem está no cargo de autoridade. Vá você perder esse cargo de autoridade, ele nem te olha. Ainda fala mal de você. Ih, esse que é bom, porque o outro, não é não, Cláudia? O outro era assim, mas esse aí, nossa, é muito bom.
até esse aí começar a fazer coisas que vai contrariar o bajulador. Aí o bajulador para de bajulá-lo. Sabe por quê, Dagmar? Porque essa é a natureza humana. Mas em nós há o Espírito Santo. E em nós, Dagmar, há uma luta do Espírito e a carne. E em nós tem que ganhar, Luiz, o Espírito. Santidade é o que nós devemos ter. Quando Davi viu aquilo, viu o quê? Viu lá aquelas passas, aquelas frutas de verão, os 2 jumentos, os 200 pães, tudo aquilo à sua frente. Davi está precisando. Ele fugiu de Jerusalém, precisava de comida para os seus moços que foram com ele. Quando Davi viu aquilo, ele fez 2 perguntinhas que nós temos que fazer, e ele fez. Ele perguntou assim para ele, para que é isso? Ou melhor, eu vou lá no texto bíblico para a gente poder ver melhor. Ele perguntou ao rei Ziba, que pretendes com isto? Com tudo isso aí que você trouxe? É para o senhor, o jumento é para a sua casa, o alimento é para os seus moços, o vinho é para quem está cansado no deserto. Então Davi fez outra pergunta, já que agora você me explicou que é para mim, eu quero te perguntar outra coisa, onde está o dono dessas coisas? Aí nessa hora, Ziba mente. Ziba diz assim, olha, Davi, versículo 3, segundo Samuel, capítulo 16, ele diz, eis que ficou em Jerusalém Mefibosete, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Mefibosete nunca disse isso, era mentira do homem bajulador chamado Ziba. Ziba, ele era um homem caluniador. Irmão, não confunda bajulação, a pessoa te bajular, com respeito e com honra e com valorização. Os bajuladores, como eu já disse, são temporários, mas aquele que é fiel a você, ele é permanente, ele fica com você até o fim. Até o fim. Ziba era um caluniador, como a gente viu agora aqui. O nível mais baixo que alguém pode chegar é justificar os seus erros, achando os seus erros nos outros. Ziba é inquieto. Ziba gosta de contatos. Ziba gosta de interferências. Ziba gosta de primazias. Ziba gosta de ter sempre perto de si os líderes fracos e sem discernimento. Versículo 3, segundo Samuel, capítulo 16. Pega aí, deixa eu entender. Esse versículo fala de Davi conversando com Ziba? Sim, Davi nesse momento era um líder fraco e não teve discernimento espiritual porque estava acontecendo. Davi estava necessitado. Os moços que vieram comigo de Jerusalém estão com fome, eu não sei para onde eu vou, como vou alimentá-los. Ziba apresenta alimentos, Davi está fraco, Davi não consegue discernir o que está acontecendo, é um líder fraco, e todo bajulador gosta de se aproximar de um líder fraco. Quando ele localiza uma fraqueza no líder, ele se aproxima, porque é ali que ele vai se criar, no que tange influenciar o líder. Mas vamos lá. Quando Davi perguntou sobre Mefibosete, vem a mentira e a calúnia. Ficou em Jerusalém, porque hoje ele disse, o reino do pai dele, Jonathan, e do avô Saul, vai ser restituído para ele. Ziba está dizendo a Davi, o aleijado se rebelou, sabia? Está rebelado. O aleijado rachou contigo. O aleijado tomou o trono. O aleijado agora se autodeclarou rei, já que você perdeu o trono por causa de Absalão. Era mentira, irmãos. Mefibosete nunca fez isso, em nenhum momento. Ziba é um homem enganador, segundo Samuel 19. Vai para o 19, avança umas folhinhas, verso 27. Olha o que acontece aí, verso 27, segundo Samuel 19. Ele é enganador. Olha o que está escrito, vou ler. Aqui é o encontro de Mefibosete com Davi. Mefibosete conta a verdade. Olha o que Mefibosete fala. Demais disto, meu rei, ele, Ziba,
falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, o meu senhor, é como o anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Mefibosete fala: eu não disse nada, eu não fiz nada. Quando eu tentei montar no jumento para levar esse alimento para ti, Davi, Ziba me enganou. Ele foi mais rápido do que eu, pegou tudo que eu tinha, que eu queria levar para você, e foi na minha frente. Não se esqueça, Davi, que eu sou coxo, eu não tinha como montar, e ele não me ajudou, ele foi na tua frente, e ele me caluniou diante de ti. Ele disse mentiras para você. Mefibosete se defende dizendo a verdade que tinha acontecido naquele lugar. Ziba é mentiroso, Ziba é caluniador. O homem que mais fez por ele foi Mefibosete. Ele morava na propriedade de Mefibosete, que Davi deu a Mefibosete. Ele comia da comida que tinha na casa de Mefibosete. Ele bebia da bebida que tinha na casa de Mefibosete. Os seus filhos, os seus servos e ele mesmo. Tudo isso ele tinha por causa de Mefibosete. E mesmo assim, ele tem a coragem de enganar aquele homem. Sabe de uma palavra o que Ziba é? Ziba é ingrato. Ingrato. Que nós não sejamos assim, amados. Aqueles que nos ajudaram, nós possamos expressar gratidão. Muita gente tem nos ajudado. Quinta-feira eu disse aqui no estudo bíblico: nós não somos sozinhos. Nós fomos criados por Deus para sermos seres que se relacionam com outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Nós sempre dependemos de alguém, conhecido ou desconhecido, mas dependemos de alguém. E aqui nós observamos que Mefibosete tinha dado tudo para Ziba. Mefibosete comia na casa de Davi, e Ziba ficava na casa dele, com a família dele. Mas mesmo assim, Ziba teve a coragem de ser ingrato e enganar Mefibosete. A regra não mudou. Por mais que você venha fazer, é de onde menos você vai. Por mais que você faça por alguém, muitas das vezes essa pessoa que você mais fez é a que menos vai te agradecer. Muitas vezes acontece isso. Aquela pessoa que mais você fez, que mais você lutou, que mais você ajudou, muitas das vezes é ela que menos vai te agradecer na sua vida, ou dar valor ao que você fez. Mefibosete não deu valor nenhum ao coxo, ao aleijado. Ziba não deu valor nenhum ao coxo, ao aleijado Mefibosete. Ziba era um homem que tinha obsessão pelas coisas que eram dos outros. Tudo era de Mefibosete, mas ele pegou tudo e levou para Davi, para dizer a Davi que ele era o bom e não Mefibosete. Ziba conseguiu enganar o rei fraco, que era Davi naquele momento. Engana a Davi. Quando Davi ouve o relato de Ziba, a Bíblia diz que ele deu tudo que era de Mefibosete para ele, Ziba. Os bajuladores querem aquilo que é seu a qualquer custo. Segundo Samuel 16, versículo 4. Olha lá, volta um pouquinho aí e vê o versículo 4. Vou dizer para você. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Ziba é hipócrita, é falso. Ele é hipócrita. Ele chega diante de Davi, recebe tudo que era do seu senhor, ainda fala: eu me inclino diante de ti e que eu ache sempre mercê, boa vontade diante de ti, ó meu rei Davi. E ele sabia o que ele tinha feito contra Mefibosete. Os bujadores querem aquilo que é seu a qualquer custo. Quando Davi chegou a Jerusalém e encontrou-se que Mefibosete, capítulo 19, segundo Samuel, o rei estava envenenado. Você já conversou com uma pessoa que não adianta você falar nada,
que você não consegue mais convencê-la que você está certo? Já? Hein? Você fala com ela, ela não quer te ouvir não. Você fala, entra por aqui, sai por aqui. Ela não acredita em você, porque simplesmente ela está envenenada. Chegou um mensageiro do inferno no ouvido dela e falou tanta coisa ruim da sua pessoa para ela, que ela agora, quando olha para você, ela olha com asco, ela olha com nojo, e ela não aceita mais o que você fala para ela. É difícil, irmão, mas isso acontece. Mefibosete se encontra com Davi. Vamos ver esse texto, já é o finalzinho aqui da nossa pregação. Olha o que acontece. Capítulo 19, verso 25 e 26. Estamos encerrando. Olha o que ele diz. Verso 25 e 26, capítulo 19. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, quem? Mefibosete. Este lhe disse: Mefibosete, por que você não foi comigo? Como assim? Lembra que Davi fugiu de Absalão? Davi está perguntando: Mefibosete, por que você não fugiu comigo? Essa é a pergunta. Ele então respondeu: ó rei, meu senhor, verso 26, o meu servo Ziba me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com ele, com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, Ziba falsamente me acusou a mim, teu servo, diante de ti, meu rei Davi. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Então ele disse assim: olha, se você não acredita em mim, o que eu posso fazer? Se você foi envenenado por Ziba, o que eu posso fazer? Se você não consegue entender que eu estou dizendo a verdade, o que eu posso fazer? Senhor, para mim, o senhor Davi, o meu rei, é como um anjo de Deus. Tem autoridade, tem poder. O que o senhor disser, eu vou acatar. Porque eu não sei como lhe convencer daquilo que eu fiz. E se vocês repararem, irmãos, veja como Mefibosete era um homem verdadeiro. No versículo 24, diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei Davi. Mefibosete não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Depois que Davi fugiu, Mefibosete, fiel a Davi, isso era um costume da terra, ele parou de fazer a barba e tratar a barba. Ele parou de cuidar das suas mãos, das unhas, das mãos. Mefibosete não mais tirou a roupa do corpo, nem lavou aquela roupa. Mefibosete simplesmente negligenciou a sua aparência, porque o rei que ele amava, Davi, e que o salvou de ser um cão morto, como ele mesmo disse, tinha fugido de Jerusalém por causa de Absalão. Mefibosete, ele mostra com a aparência dele o sentimento que ele tinha para com Davi. Se de fato ele fosse aquilo que Ziba falou, vocês acham que ele estaria com aquela aparência? Ele não estaria assim. Ele estava assim porque simplesmente doeu no coração dele ver que Davi, o seu rei, tinha fugido e que agora ele não estaria mais com Davi. A aparência de Mefibosete já era para mostrar a Davi quem ele era e o homem verdadeiro e fiel que ele era para com Davi. Mas Ziba tinha chegado primeiro, e Ziba tinha feito um inferno no ouvido de Davi. Quantas pessoas têm feito inferno no ouvido de outras em relação a você? Quantas e quantas vezes você sofreu por causa de pessoas que fizeram inferno no ouvido de outros, falando mal de você, sendo você inocente? Quantas vezes você sofreu dessa maneira? Quando Davi chegou, viu Mefibosete, deparou com um aleijado que não tinha tirado a barba, não tinha lavado as roupas,
e tinha esquecido de se cuidar de si mesmo. Era uma história muito diferente da história de Ziba. Davi, então, nessa hora, se arrepende. Mas estava tão envenenado por Ziba que ele tenta corrigir o erro em partes. Sabe o que ele fala no versículo 29? Ele diz assim, ó, ele fala assim para ele, olha, é o seguinte, eu vou te devolver, Mefibosete, que você tinha, só que você vai dividir com Ziba. Vai ser você e Ziba agora proprietário das coisas do rei Saul. Mefibosete era homem justo, Mefibosete era homem íntegro, Mefibosete era digno, Mefibosete amava Davi, e ele tem uma atitude que tem que servir de exemplo para mim e para você. Ele fala no versículo 30 do capítulo 19, disse Mefibosete ao rei, fique Ziba, ele, muito embora, contudo, pois já voltou o rei, o meu senhor, em paz para a sua casa. Em outras palavras, eu não quero nada. Eu não quero propriedade de Saul, do meu pai Jonathan. Eu não quero dividir nada com Ziba. Meu rei, que fique tudo com ele. O que eu quero é que o Senhor confie em mim. O que eu quero é que o Senhor entenda que eu sou fiel a ti. O que eu quero é que o Senhor entenda que eu sou homem íntegro, que eu sou homem digno, que eu não minto, que eu falo a verdade. E aquilo que aconteceu é verdadeiro, eu te contei aqui. Mas o Senhor é como o anjo de Deus. Então o Senhor decida que o Senhor quiser melhor decidir. Só que eu não quero nada que o Senhor está me dando em divisão com Ziba. Pode ficar tudo com Ziba. Qual é o homem que recusaria a riqueza de Saul, mesmo dividindo com outro homem? Mefibosete agiu assim. Pastor Carlos Alberto, por que ele fez isso? Porque para ele interessava mais o rei Davi do que a riqueza que ele poderia receber. Por isso que ele fala, fica tudo com ele, pois já voltou o rei para casa. O rei Davi, o Senhor, está em Jerusalém. O meu Senhor voltou em paz para a sua casa. Para mim só importa isso, que o Senhor esteja em paz na sua casa. A Bíblia diz depois do capítulo 21, que Davi salva da morte Mefibosete, não entregando ele com os irmãos dele para os gibeonitas. Mas a Bíblia não fala se Mefibosete continuou comendo na casa de Davi. Não fala, Luiz Roberto. Ela fala aqui, mas não fala na sequência lá na frente. A gente calcula que sim, mas não há esse relato. A gente não sabe se a amizade voltou a ser como era antes. Mas quer saber de uma coisa? Não se importe se a amizade vai voltar a ser como antes. Não se importe. Se importe em ser verdadeiro. Se importe em ser a pessoa correta. Se importe em ser uma pessoa digna. Não se importe se aquele que você amava vai querer te ouvir como ouvia antes. Vai te respeitar como te respeitava antes. Porque esse mundo que a gente vive aqui na Terra é um mundo transitório. E o ser humano é muito volúvel. Hoje ele é uma coisa com você, daqui a pouquinho ele escuta uma coisa diferente, ele já muda com você. Não se importe com o que as pessoas pensam de você. Se importe em você ser autêntico, ser correto, ser digno diante dos olhos de Deus. Mefibosete diante de Deus estava limpo. Ele não tinha feito nada contra Davi. Ele queria ajudar Davi. E ele fala, tudo que era do meu avô, tudo que era do meu pai, se é para dividir com Ziba, não tem problema. Fique tudo com Ziba. Para mim, tudo me importa. Do Senhor, meu rei, está em paz e está de volta à sua casa. Que isso seja para nós um modelo de comportamento no novo ano que se inicia. Possamos ser justos, possamos ser corretos, possamos ser íntegros e deixemos de rotular as pessoas. Porque quem rotula, quem bajula, está querendo o que não é seu. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste santo lugar.